Oi, pessoal. É um prazer estar participando aqui da UXConf de novo. Dessa vez como palestrante, né? O ano passado a gente já falou um pouquinho sobre o Sicredi aqui. Bom, queria começar falando para vocês um pouquinho do UX, como ele entrou na minha vida, né? Como o Thiago comentou ali no início, eu sou formada em engenharia de computação, então eu sempre atuei na área de TI, e eu sempre ficava com aquele desconforto na hora que a gente estava desenvolvendo um produto, né, com a TI, de não focar ou não se preocupar com quem de fato iria usar o que a gente estava desenvolvendo. E foi assim que eu comecei a me interessar pela área de UX, para estudar um pouco mais sobre experiência de usuário, né, para tentar entregar uma solução melhor que as pessoas consigam usar como a gente gostaria, né. E foi assim que eu acabei participando de um projeto lá no Sicredi, e a gente começou a inserir a cultura de UX dentro da empresa. Então, para quem não conhece, o Sicredi, ele é uma instituição financeira cooperativa. Ele tem mais de 100 anos de história, né? Foi fundado em 1902, mais de 22 mil colaboradores e mais de 3,7 milhões de associados. Imaginem uma empresa com 22 mil colaboradores e que não conhece, não fala de design ou de experiência de usuário dentro dos seus processos. Era assim lá dentro do Sicredi, quando eu comecei a trabalhar lá. Tá? Em 2017, a gente começou uma jornada de transformação digital. E foi aí que surgiu a oportunidade de a gente inserir a cultura de UX dentro da empresa. Lá em 2017, a gente começou a olhar para a empresa, né? E aí, o que a gente viu? Que, cara, olhando a maturidade de UX, a gente estava no primeiro estágio, né? Então, a gente não tinha nada de UX, nada de design dentro da organização. Não tinham pessoas, não tinham designers dentro das equipes. A gente nem considerava fazer as etapas iniciais de UX antes de desenvolver algum produto, né? Então, a gente estava totalmente imaturo nesse quesito. Na hora de montar o projeto, então, como é que a gente vai transformar digitalmente o Sicredi? A gente definiu 3 pilares que iriam embasar essa transformação. Esses pilares eram compostos de design, engajamento e agilidade. Então, 2 frentes grandes, né, que apareceram, era a questão de agilidade, colocar métodos ágeis no desenvolvimento, design, então, ser um produto focado no usuário, que tem o usuário como centro de tudo, e engajamento para que as pessoas colaborassem e se engajassem nessas causas, né? Além de definir esses pilares, a gente também mudou a nossa forma de se organizar. Então, para focar na transformação digital, a gente montou uma equipe num ambiente separado, que é lá no Tecnopuc, que é o Parque Tecnológico aqui da PUC de Porto Alegre, onde a gente se organizou num modelo de tribos e esquadras e comunidades. Esse é um modelo inspirado no Spotify, né? Claro que a gente adaptou ao nosso ambiente. E nesse modelo, o UX está atuando como uma comunidade. Então, a gente atua de forma cross em todos os times de produto. A gente também mudou um pouquinho do ambiente, porque a gente viu que isso precisava reforçar as nossas atitudes no dia a dia, né? Então, essa é uma foto lá do espaço que a gente trabalha, onde a gente tem foco no usuário bem grande, escrito, né, no teto, e várias outras atitudes nas paredes, enfim, para reforçar isso diariamente, né? Mas será que na prática só fazer isso é suficiente? Definir pilar, colocar isso escrito em algum lugar, será que no dia a dia faz a diferença das pessoas? Não é tão fácil assim, né? Não é tão simples. Infelizmente, a gente precisa trabalhar outros atributos que eles têm muito mais relação com a cultura dentro da empresa do que definir essas responsabilidades. Então, a gente viu que só ter um time de design não ia resolver, né? Porque o UX está dentro de toda a cultura da empresa, né? Todas as pessoas têm que estar olhando para UX. O que aconteceu nesse processo, né? A gente teve uma jornada que a gente chama de jornada cheia de emoções, né? Porque a gente viveu coisas ruins e coisas boas, assim, de 2007 para cá. A gente começou o projeto com um roadmap definido, então a gente tinha já produtos definidos do que a gente ia fazer, a gente tinha um prazo para entregar esses produtos.
a gente tinha soluções de TI que foram compradas antes da gente pesquisar ou prototipar qualquer coisa, e a gente precisava usar essas soluções, e eram soluções caras, né? Então a gente tinha que dar um jeito de colocar elas ali naquele produto. A gente desenvolveu muita coisa sem testar, em função do prazo. Então, a gente pulou etapas e desenvolveu. Só que aí chegou na nossa primeira entrega, lá em agosto do ano passado, e a gente foi testar com o usuário, né? Foi a primeira entrega interna. A gente viu que não ia funcionar se a gente não tivesse... A gente viu que errou muito, né? A gente tinha que ter testado antes com as pessoas. E aí, por isso que a gente começou a investir mais em pesquisa, teste, compartilhar mais as coisas, e agora a gente está ouvindo muito mais o usuário. Então, com isso, a gente aprendeu que UX precisa mudar a cultura dentro da empresa, né? Como é que a gente muda a cultura dentro da empresa? A gente começou a investir em treinamentos, fazer personas, mapa de empatia, prototipação, cocriação com a galera. Depois a gente começou a realizar muitas pesquisas, levar para as pessoas essas pesquisas. Então, a gente puxava uma pesquisa com usuários de fora e deixava com a peer-in para a galera assistir lá de dentro do projeto. Então, eram as pessoas de produto, desenvolvedores, testadores, assistindo as pessoas testarem e criticarem, inclusive, o que elas tinham desenvolvido. Isso abriu a cabeça da galera de, opa, a gente não pode desenvolver as coisas achando que o que a gente fez é a melhor solução, né? A gente precisa primeiro ouvir as pessoas que vão usar, porque só assim a gente vai saber o que elas realmente necessitam. E foi nisso que a gente começou a investir. Então, a gente testou com vários usuários. Aqui tem um exemplo, né, de uma coisa que a galera lá tinha muito em mente, de, cara, limite do cartão de crédito. Eu tenho que dar o maior limite possível, porque é isso que meus usuários querem, eles querem muito limite. Não. Na verdade, essa usuária aqui é uma menina, né, super nova, e o que ela disse? Eu quero um limite bem baixo, porque eu não sei controlar os meus gastos no cartão de crédito, se eu colocar muita grana, eu não vou conseguir pagar. Então, isso já muda um pouquinho do que as pessoas estavam acostumadas lá, né, as pessoas de negócio, de TI. Além de fazer isso com as pessoas que estavam trabalhando no projeto, a gente viu que a gente também precisava levar UX para outras áreas da empresa. Como eu comentei, o Sicredi, ele tem mais de 100 anos. Ele é um sistema de cooperativa. Então, a gente tem mais de 100 cooperativas dentro desse sistema. Imaginem, então, um monte de stakeholders querendo saber das entregas do projeto, né? E um monte de stakeholders que nunca ouviram falar em UX. Essas pessoas, elas precisam entender da importância disso também para se sensibilizarem. Então, a gente começou a levar UX para outras áreas da empresa, para stakeholders, para que eles se sensibilizassem com esse tema também. E hoje, pessoal, a gente já começa a colher alguns frutos dessa transformação. Fazendo uma análise assim, interna, principalmente do pessoal que está focado na transformação digital, a gente viu que a gente conseguiu pular ali de um estágio 1 para um estágio 3. Iniciando, eu diria, o estágio 3, né? Porque às vezes a gente consegue fazer as etapas de UX antes de desenvolver, a gente já tem um time com especialistas em UI, UX, pesquisa, e está tentando montar ainda um time ainda mais robusto. E também a gente já vê a liderança e a cultura da empresa modificando um pouquinho. Então, a gente já ouve pessoas dizendo, galera, mas vocês testaram isso com o usuário antes? O que o usuário está dizendo? Então, as próprias pessoas da liderança estão questionando um pouquinho isso, né? Não é simplesmente eu chegar lá e dizer, está aqui a feature que eu quero colocar no ar. Não, eu preciso justificar o porquê que faz sentido eu colocar isso, se faz sentido para o público que eu quero atender. Além disso, a gente já está, em breve, entregando um projeto aí, que é a nossa solução, que vai se chamar UP Sicredi, que é uma conta digital para quem quer transformar um pouquinho da sua região. Esse é o time que está trabalhando nisso. Então, é uma galera mesmo. A gente começou no início de 2017 com poucas pessoas. Hoje somos mais de 100. E para quem quiser conhecer mais, fica o site ali, up.você, para ser beta tester. E também a dica que a gente tem vaga. Muito obrigada.
Palmas para a Bruna, exatamente no tempo.